Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você mais aprecia, com tempos definidos para as respostas e comentários. E o assunto de hoje é a soberania de Deus. Mais uma vez vocês vão falar de calvinismo? Sim, mas agora em relação a Satanás. Uma coisa é falar de Deus comandando os destinos humanos. Outra, muito diferente, é analisar a soberania de Deus em relação ao seu, sei lá, que nome eu dou, antagonista. Chamar o diabo de inimigo de Deus não sei se cabe, porque Deus não tem inimigos à sua altura, né? Porém, Satanás se opõe a Deus, é o grande opositor. Como é que esse grande opositor se enquadra no sistema teológico calvinista, se esse sistema de fato, eu não sei, diz que Deus determina todas as coisas, controla todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas. O diabo tem algum tipo de espaço para agir, tem livre-arbítrio ou, enfim, ele faz aquilo que Deus determina. A existência de Satanás é algo que foi planejado e determinado por Deus ou o quê? Né? Como é que a gente pode entender esse papel? Outra coisa, a gente sabe que o Satanás aparece na Bíblia lá no Jardim do Éden, na figura da serpente. Esse evento, essa aparição de Satanás, da serpente no Éden, fugiu do controle de Deus, escapou da vontade de Deus ou fazia parte do plano diretivo de Deus para a humanidade? Estas e outras questões vão ser abordadas nesse debate que nós estamos propondo. Preste bastante atenção, faça anotações e, se for necessário, depois você tira as suas dúvidas com o seu pastor. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria recebemos mais uma vez o encargo de conduzir esse debate equilibrado com os tempos no Vejam Só, agradecendo a sua audiência, agradecendo o carinho com que você nos recebe na sua casa e querendo te recompensar de algum modo. A nossa patrocinadora, a Agrade, tem um presente para você que votar na enquete e for sorteado ou sorteado. O endereço eletrônico para você fazê-lo é o vejamsó.com.br. Hoje nós recebemos uma estreia aqui no programa. Trata-se do pastor e professor João Flávio, que viajou lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, bem longe daqui, para estar conosco. Seja bem-vindo, pastor e professor João Flávio, paz e graça. Paz e graça, é um prazer estar aqui com vocês. A gente assiste de tão longe o programa e hoje nós estamos aqui com o privilégio de participar desse programa que hoje é um dos melhores no meio evangélico. O irmão é pastor de uma igreja batista lá em São José do Rio Preto, não é isso? Sim, sou pastor da 5ª Igreja Batista em São José do Rio Preto, na rua Antônio Martins André, 395, no Jardim Laranjeiras. E preside o CACP. Sim, sou presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Na internet é o www.cacp.org.br. Muito obrigado pela presença e por ter viajado para estar conosco. Vai ser um prazer. Deus abençoe. Do outro lado, nosso parceiro aqui no Vejam Só, o pastor Marcos Granconato, que dispensa apresentação, visto que ele já esteve, ele frequenta assiduamente os debates de terça-feira, né, pastor? Sim. Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, obrigado, Heber, por poder vir aqui hoje e participar de um debate tão importante, um tema tão relevante. Geralmente, quando se fala sobre Satanás, as ênfases são tão erradas, as coisas são tão distantes daquilo que a Escritura ensina. Então, esse tema é bastante atual, bastante relevante, é importante para os dias de hoje. Nós aqui, juntos hoje, eu e o meu colega aí, o pastor Flávio, situarmos esse assunto dentro das Escrituras e avaliarmos o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Vai ser uma alegria poder fazer isso aqui hoje.
Assim como o professor e pastor João Flávio, o pastor Marcos Granconato também é batista, mas é da Igreja Batista Redenção. Isso. Que fica onde? A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa. É uma igreja antiga, mas é uma igreja pequenininha. Eu estou lá há 20 anos, no ministério ali, e a igreja lá está com as portas abertas para receber os telespectadores, muitos fãs seus vão lá nos visitar, estão sempre lá com a gente, e fica o convite aqui aberto para todos irem lá participar da adoração conosco ali. Muito obrigado pela sua volta ao programa. Obrigado. Vamos ver a matéria que o nosso querido e amado Zeca preparou sobre o tema difícil que vamos discutir hoje. Sempre que falamos de calvinismo, logo, pelo menos para a grande maioria, aparece a seguinte ideia: Deus planejou, decretou e determinou de antemão o que teria que acontecer. Tudo faz parte do plano e da soberania divina. Essa pode ser considerada até uma boa definição para a teologia calvinista. Porém, ela cria um problema que até o mais fiel calvinista tem dificuldade para responder. Se todas as coisas são decretadas por Deus, logo, podemos afirmar que até mesmo todas as desgraças da humanidade fazem parte dos planos, do decreto de Deus? Com base nisso, qual é o papel do diabo? A conclusão lógica seria essa: o diabo não passa de um agente obediente dos decretos divinos. Seria isso mesmo? Qual é o papel do diabo no calvinismo? Essa é a pergunta do Vejam Só de hoje. Para a alegria dos arminianos, iremos apertar os calvinistas na parede. Brincadeiras à parte, sabemos que esse é um ponto delicado dentro da doutrina bíblica de Calvino. Para aqueles que são contrários à ideia defendida pelos calvinistas, a questão é a seguinte: no calvinismo, o diabo não passa de um instrumento nas mãos daquele que é realmente o responsável por todos os atos. Pois Satanás não faz nada que Deus já não tivesse predestinado de antemão que ele deveria fazer. Sendo assim, se há algo de mal no diabo ou em suas atitudes, é muito mais porque Deus determinou que seria assim, do que por qualquer ato livre do diabo, visto que nem mesmo o diabo é livre. John Wesley, em uma de suas pregações, disse: "Tu tolo, por que estás rosnando há tanto tempo? Tua mentira em esperar pelas almas é tão desnecessária e inútil quanto as nossas pregações." De fato, qualquer rosnado do diabo, qualquer ataque, qualquer tentação, qualquer enganação ou qualquer ímpeto dele contra nós não seria nada mais senão o que Deus determinou que ele deveria fazer. O diabo não é realmente a causa primeira de seus atos. Seus atos já estavam pré-determinados. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser aquilo que ele faz. As suas mentiras são inúteis, estão apenas cumprindo um decreto. O diabo é um servo passivo nas mãos de Deus, nunca um inimigo. Qualquer coisa que o diabo faz é porque Deus determinou que faria. O fato do diabo ser mau é mera coincidência. A causa primária é Deus. Tudo isso que colocamos é apresentado por aqueles que questionam o papel do diabo dentro da doutrina calvinista. Mas será que é isso mesmo? Ou ainda, não será isso correto? Afinal de contas, se Deus não estiver no controle de tudo, qual a garantia que teremos da vitória final sobre o nosso inimigo? A resposta para essa e para todas as outras perguntas irão aparecer agora no debate do Vejam Só, que já está no ar. Seguindo as regras do nosso debate chamado de presidencial, sempre começa aquele debatedor mais antigo, mais velho, né? E me parece que é o pastor Marcos Granconato, que hoje é o mais velho aqui. Pastor Marcos, a partir do próximo bloco, o senhor vai defender qual ponto de vista em relação ao tema? Bom, todos sabem que a minha concepção teológica, ela é voltada mais para o lado calvinista, né?
da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então eu vou, evidentemente, defender o decreto de Deus e os seus planos, sua soberania na história, na condução de todas as coisas. A providência dele, inclusive na administração dos seus atos em relação a Satanás e aos seus anjos e tudo mais. Destacando já de antemão que esse modo de agir de Deus, a sua soberania, os seus decretos, a sua forma de soberanamente conduzir essas coisas, destacando que isso tudo Deus faz sem anular a responsabilidade dos agentes, angélicos ou humanos, e sem se tornar culpado pelas ações desses mesmos agentes angélicos ou humanos. E ao dizer isso, ao afirmar isso, que Deus administra soberanamente esses atos todos e os seus decretos e os seus planos, e decreta essas coisas todas, e mesmo assim ele não se torna culpado, e tampouco os agentes se tornam inocentes, essa afirmação, ainda que seja difícil de se harmonizar com aquilo que nós conhecemos como lógico ou razoável, essa afirmação não é uma afirmação propriamente, especificamente calvinista. Na verdade, o próprio Armínio, quando ele falava sobre a providência de Deus, ele dizia essas coisas. E ele afirmava, isso fica claro nos seus escritos, nas suas exposições, né, de motivos e tudo mais, ele diz o seguinte, ele fala, olha, Deus realiza essas coisas de forma que, por meio da sua providência, todas as coisas estão debaixo aí da sua administração, e ele realiza isso de uma forma oculta, de uma forma misteriosa, de tal modo que ele não se torna culpado e também não anula a responsabilidade desses agentes. Agora, a forma como Deus faz isso, a forma como Deus realiza essas coisas sem se tornar culpado e sem anular a responsabilidade dos agentes, que é uma responsabilidade real, isso está oculto de nós. Então, o calvinismo afirma essas coisas, é um erro dizer que o arminianismo defende a responsabilidade humana e o calvinismo não defende a responsabilidade humana, mas defende só a soberania de Deus. Isso está errado afirmar isso. O calvinismo afirma a responsabilidade humana completa, total, e afirma ao mesmo tempo a soberania divina. O que o calvinismo não faz e não consegue fazer, porque não há material na revelação de Deus que nos ajude a fazer isso, o calvinismo não consegue harmonizar essas duas coisas, essas duas realidades. E não consegue realizar porque harmonizar, porque se ele tentar harmonizar, ele vai entrar no campo da teologia especulativa. Ele vai fazer especulações sobre a forma como Deus realiza isso. E a teologia especulativa ela é perigosa, porque ela é, na realidade, uma teologia inventada. Ela é fruto da nossa imaginação apenas. Então, nós não nos aventuramos nesse campo onde há escuridão, onde não há luz da revelação, então nós não entramos. Então, afirmamos isso. Então, de antemão, o que eu vou dizer é isso, dizendo já de antemão, é isso. Satanás foi criado por Deus, está dentro dos seus decretos, dos seus planos. Deus não sabe somente o que acontecerá, mas sabe também o que aconteceria. Nós dizemos que Deus conhece o futuro, mas Ele não conhece só o futuro. Ele conhece também o futuro do pretérito. Ele sabe o que aconteceria. E por alguma razão que está escondida na sua sabedoria infinita e insondável, Ele decidiu criar Satanás, mesmo sabendo e até determinando que houvesse a queda, porque Ele sabia o que aconteceria se o plano fosse outro. E esse era o plano mais perfeito. E Ele fez isso de maneira a preservar a responsabilidade e de maneira dos agentes e de maneira a não se tornar culpado pelo mal. Como? Não sabemos, isso aí está oculto
dos homens, nós só poderíamos responder isso inventando. E não é papel do teólogo inventar. O teólogo ele tem que afirmar, e quando ele chega num campo em que não há material revelatório que conceda a ele elementos para uma resposta, ele deve dizer aquilo que Calvino disse. Ele deve dizer que ele não sabe e que esse não sabe, consiste numa douta ignorância. É a ignorância de quem estudou e não encontrou a resposta. Esse foi o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. E nós vamos ouvir agora o pastor e professor João Flávio, da 5ª Igreja Batista São José do Rio Preto, ele que preside o CACP, Centro Apologético de Pesquisas... Cristão de Pesquisas. Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Pastor João Flávio, qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? Sabe, pastor Heber, eu tenho assistido o seu programa e eu observo que nós temos aqui calvinismos e não calvinismo. Calvinismos no plural. Então eu observo que várias pessoas que vêm a este programa para falar de calvinismo, eles têm o seu próprio calvinismo. Eles criaram, engendraram, manipularam e fizeram o seu próprio calvinismo. Cada um expressa do melhor jeito possível para tentar se virar com os ensinos de João Calvino. João Calvino é um peso, penso eu, para esses teólogos, ou para alguns deles, porque eles têm que tentar fazer uma junção entre o que a filosofia moderna e até a teologia mais acurada tem nos tempos de hoje, com o que João Calvino escreveu no passado. Então, é importante que o telespectador entenda que existe um calvinismo de João Calvino e existem os calvinistas, que criam seus calvinismos. E muitos deles já estiveram aqui e apresentam esse tipo de calvinismo. Uma outra coisa que eu observei também é que muitos arminianos, bons arminianos que estiveram aqui, eles não leram as Institutas. Eu fiz questão até de trazer as minhas, estão aqui do meu lado, porque eu li as Institutas, eu li João Calvino. Então, a crítica que eu pretendo fazê-la não é pessoal, é doutrinal, e é sobre o que João Calvino ensinou no seu tempo, na sua condição, com a sua teologia e o seu porquê, obviamente. E é claro que por mais que você tente compatibilizar que Deus decreta a ação do diabo e que o próprio Deus não tem culpa, né, vai deixar, por exemplo, se você ler Nietzsche, ele escreveu o Anticristo, vai deixar Nietzsche furioso. Por quê? Porque é uma questão lógica. Se Deus decreta, Deus é responsável. Se Deus é responsável, Ele é autor do pecado. John Wesley chegou a essa conclusão. Vários outros teólogos, desde a antiguidade, o Concílio de Orange, já havia chegado nessa conclusão. E é interessante observar que isso é uma questão bíblica. Eu li a Bíblia 2 vezes sozinho, sem teologia. E eu sempre entendi que Deus nunca poderia ser responsável pelas coisas erradas que acontecem na minha vida. Eu é que tomei escolhas erradas, é você que toma suas escolhas equivocadas, e isso te leva a um problema, a um beco sem saída. Com relação ao diabo, são muitas vezes nós que damos legalidade para ele agir na nossa vida. Não é porque Deus decretou, porque Deus ordenou, porque Deus mandou. Então esse é o ponto de vista básico, não só arminiano, mas de várias visões teológicas, inclusive luterana. Os luteranos também têm um pouquinho desse viés, né? Embora Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, mas ele tem esse viés também. Então é uma questão que a gente quer abordar aqui, é isso. Porque não há como fugirmos da realidade. A gente tem que aceitar, cada religião tem que aceitar o seu profeta. E os calvinistas, não estou falando aqui do pastor propriamente dito, mas os calvinistas eles têm que assumir João Calvino. Ou dizer que não são calvinistas, é qualquer outra coisa. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino. O senhor é o quê? Eu sou arminiano wesleyano. Meu viés é mais para o lado do wesleyanismo. Então é o arminianismo wesleyano. Exatamente. Tá bom. O senhor tem um livro que o senhor trouxe? Tenho. Vamos mostrar ele agora? Aqui. A gente vai mostrar aqui para
para a câmera 1, Calvinismo Recalcitrante. Qual que é o objetivo do livro, pastor? O objetivo é justamente colocar o que é o calvinismo em detrimento da Bíblia e uma refutação teológica sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão da expiação limitada e ilimitada, sobre a questão da predestinação, na visão wesleyana. Ficou muito interessante esse livro. Seguindo os 5 pontos de Dort ou não? Refutando os pontos. Ah, tá. Muito obrigado. Um é de presente para você. Eu já recebi lá, mas o senhor não fez a dedicatória. Depois faz, porque aí eu posso mostrar para o pessoal que vai lá na biblioteca, eu sou um grande amigo do autor, e ele me deu o livro, né? E é muito legal. Agora, você ouviu os dois sábios, nós queremos ouvir você. Vejamsó.com.br é o nosso site e você vai encontrar uma pergunta que você vai responder. Vamos lá. Na sua opinião, o diabo... Primeira resposta. É controlado por Deus? Controlado totalmente. É isso que a pergunta enseja, né? Segunda resposta. Tem livre-arbítrio, né? Ou Deus controla totalmente o diabo, ou você acha que o diabo tem um espaço para agir de forma independente. Terceira resposta. Não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete, né, se habilita a ganhar o presente da Agrade, que é o livro A Jornada de Israel, do Dr. Bailey. Né? Tá aqui, deixa eu mostrar. Aqui, vamos lá. Esse aqui é o presente da Academia Teológica da Graça de Deus hoje, tá bom? É um comentário sobre o Antigo Testamento, né, a análise da Jornada de Israel e como ela é interpretada no Novo Testamento, fazendo paralelo com a nossa caminhada de fé cristã. A grade está espalhada no Brasil inteiro e está pronta para receber a sua ligação para te orientar qual é o melhor curso que você pode fazer na região que você mora. É só você ligar amanhã, no horário comercial, para o telefone que vai aparecer na sua tela. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Liga lá amanhã no horário comercial, agora não tem ninguém, né? E se informa sobre os endereços da grade para você poder estudar a Palavra de Deus e também outros cursos, muitos que a grade tem, até curso de música, canto, música cantada, a grade está ensinando. Violino, gestão eclesiástica, análise bíblica, escatologia, pós-graduação em teologia. Tem um monte de curso lá. Você se informa direitinho para ver qual que é ministrado na região que você mora, tá bom? A gente volta já já com os tempos definidos para perguntas e respostas no Vejam Só. Muito bem, hoje é dia do programa em estilo presidencial, como a gente costuma chamar na produção, né? Porque as perguntas serão feitas de mesmo número, de parte a parte, com respostas cronometradas, 3 minutos para cada resposta. E quem fizer a pergunta terá direito a comentar a resposta também em 3 minutos. E não tem direito à tréplica. Existe uma tentação, ou transforme a tréplica numa pergunta, né? Vamos lá? Pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, começa o debate. Ok. Foi dito aí no começo, né, que Calvino é um grande peso para os calvinistas e que os calvinistas, cada um tem a sua visão, tentando se livrar dos dilemas que Calvino inventou ou levantou. Na verdade, essa concepção é uma concepção que parte do pressuposto de que os calvinistas são pessoas que canonizaram as institutas e consideram as institutas inerrantes e infalíveis. Na verdade, o termo calvinismo, ele tem nuances diferentes, são nuances as mais diversas. O próprio Alistair McGrath, no seu livro acerca de teologia sistemática, histórica e filosófica, ele afirma que o termo calvinismo ele tem uma gama de significados. E, quaisquer que sejam os significados que Alistair McGrath tivesse em mente, nenhum deles se relaciona com a canonização das institutas.
O calvinismo é um sistema que pode ser confundido, pode ser chamado muitas vezes de aliancismo. O aliancismo é chamado de calvinismo, teologia do pacto. Isso foi desenvolvido no século XVII, depois do próprio Calvino. Calvinismo pode ser a teologia de Dort, também, comecinho do século XVII. E calvinismo pode ser o modelo, a estrutura criada pelo próprio João Calvino, presente especialmente na sua obra magistral, que são as Institutas, que é de fato uma obra majestosa, uma obra excelente, uma obra maravilhosa, ainda que não seja uma obra isenta de erros. Então, eu queria deixar isso destacado. Agora, os problemas que surgem com a teologia de Calvino, eu gostaria de dizer que não são problemas que pertencem somente aos calvinistas. E aí é que vem a minha pergunta. O pastor Flávio, ele fala sobre o grande dilema de não tornar Deus o culpado pela origem do mal ou pelo pecado. Como o arminianismo se livra dessa acusação? Porque o arminianismo afirma que Deus não decretou, mas que Deus é presciente e sabia de todas as coisas. O grande problema que nós vemos aqui é que Deus, na questão da origem do mal e da queda de Satanás e tudo mais, Deus não foi somente presciente. Deus também foi um agente. Deus criou Satanás. Isso não é só saber, isso é fazer. Ele criou Satanás livre de culpa, livre de pecado, livre de qualquer impureza. Ele o criou, mesmo sabendo de antemão que ele cairia. Isso também não torna Deus responsável pela origem do mal ou da queda de Satanás? Deus também sabia que Satanás iria cair, Deus sabia que Satanás tentaria Eva. No entanto, ele criou a árvore, criou o jardim, fez o fruto brotar na árvore, criou a serpente, colocou a serpente no jardim, deu o teste para o primeiro casal, depois de ter criado o primeiro casal, ele fez tudo isso, ele não foi um mero espectador, ele realizou ações. Ele realizou ações que iriam redundar na queda, inclusive com Satanás sendo atuante ali. Então, ele não é só presciente, ele é presciente e agente. Isso também, pela lógica humana, também não coloca Deus como responsável pela origem do mal? Será que esse problema é um problema meramente calvinista? Ou será que esse é um problema bíblico, teológico, geral, que todos aqueles que creem na veracidade das Escrituras têm que enfrentar? Okay. Essa é a pergunta que eu quero fazer ao pastor Flávio. Como isentar Deus, que não somente sabia, mas agiu fazendo, mesmo sabendo? 3 minutos, pastor. Bom, se Deus tivesse criado o diabo, nós não teríamos como isentar Deus. Se ele criou o diabo, ele realmente é culpado, ele realmente é coautor. A Susan Wesley disse o seguinte, ela falou uma frase muito forte, que se Deus manipula o diabo, Deus tem menos caráter que o próprio Lúcifer, que o próprio diabo. Porque se Deus é manipulador, então ele tem menos caráter que a criatura com que ele trabalha. Nós sabemos que quem paga para matar alguém é muito mais mal do que quem matou. Quem foi matar precisava do dinheiro, desesperado, pegou o dinheiro, foi lá e matou. Mas quem manipulou, quem arquitetou o plano, foi outra pessoa, foi o autor intelectual da coisa. Mas olha que interessante, como a palavra de Deus é maravilhosa e simples. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás. Deus criou uma criatura santa, uma criatura perfeita. Quando você vai em Ezequiel 28, do 11 em diante, Isaías 14, e você vai ver os textos que a teologia calvinista usa, inclusive, para definir a queda de Lúcifer, o anjo de luz, lá nós vamos ver em Ezequiel que ele era uma criatura perfeita, que ele era uma criatura importante. Inclusive tem um texto em Ezequiel que fala assim, que Lúcifer, ou anjo de luz,
era o anjo da guarda, o anjo que guarda. Guarda o que se ainda não havia queda? No original hebraico, a ideia ali é aquele que conduz. Aí você vai vendo as obras dos tambores, fala o texto. Então a Bíblia vai mostrar nesse texto de Ezequiel, que os teólogos concordam com isso, que Lúcifer, ou esse anjo de luz, tinha ali a missão de conduzir os demais anjos que foram criados para o louvor do Senhor em adoração a Deus. Então foi esse ser que Deus criou, um ser perfeito, um ser santo, um ser angelical. E a Bíblia fala, em Eclesiastes, inclusive, que Deus, quando fez o homem também, o fez perfeito. Deus não fez nada imperfeito. A imperfeição vai justamente decorrer do fato da liberdade que Deus deu a esses seres. Né? Se eu fosse citar aqui um filósofo da antiguidade, que é Heráclito, ele vai dizer o seguinte, que o contraste foi importante para nós sabermos o que era o bem e o mal. Se não houvesse o contraste, talvez esse filósofo estivesse certo. Se nós não soubéssemos o que é o mal, talvez não conheceríamos adequadamente o bem, talvez seja por isso. Mas o fato, pastor Heber, que Deus, o Senhor, não criou um anjo mau, nem o diabo, nem Satanás. Ele criou um anjo de luz. Muito obrigado, pastor. Sempre às ordens. Pastor Marcos, seus comentários em 3 minutos. O pastor Flávio não resolveu nada. Continua de pé o problema do mesmo jeito. Eu não falei que Deus criou o diabo. Não falei que Deus criou o homem pecador. O senhor falou. Aliás, não falei. Aliás, nenhuma ortodoxia, nem calvinista, nem arminiana afirma isso, que Deus criou o diabo já sendo o diabo. Deus criou um anjo perfeito, santo, eu falei isso. Acho que eu me recordo bem da minha pergunta. Agora, a resposta do pastor não resolveu a questão. Eu falei, por que ele criou, né, o diabo? Claro, quando ele criou o diabo sem ser um anjo mau. Por que ele o criou bom, como ele era, ou sei lá como? Porque ele o criou sabendo que ele iria cair e como isso isenta. Essa foi a pergunta. E o pastor, ele ficou dizendo apenas que Deus não criou o diabo ruim. Isso aí eu já sabia, todo mundo sabe, isso aí é escola bíblica de férias, né? As criancinhas sabem disso aí. Isso não resolve o problema, o grave problema da origem do mal, que permanece não sendo um problema reformado, não sendo um problema calvinista, permanece sendo um problema cristão. Um problema próprio da teologia judaico-cristã. Deus criou Satanás, um anjo santo, puro, livre de culpa. Ezequiel 28 ou Isaías 14 dizem, a tradição da hermenêutica cristã e judaica, diz que Ezequiel 28 e Isaías 14 dizem respeito a Satanás. Talvez sim, não temos certeza disso. Nós não podemos afirmar categoricamente que esses dois textos se referem a Satanás. Eles se referem a priori aos reis de Tiro e ao rei de Tiro e ao rei de Babilônia. Mas há quem diga que é uma profecia de dupla referência. O problema é que não há correspondência neotestamentária para afirmar isso. Mas pressupondo que seja verdade, sem problemas. Cremos nisso. Cremos que Deus criou Satanás sendo um anjo puro, santo, livre de mácula. No entanto, Deus sabia que ele iria cair e mesmo assim o fez. E sabia que ele seria responsável pela queda do homem, e mesmo assim o colocou no jardim. E sabia que a prova a que ele colocaria o primeiro casal seria a causa da queda motivada por Satanás como instrumento. E mesmo assim fez a prova. Isso não torna Deus o autor do mal? O arminianismo não responde isso. Nós escutamos agora a resposta do pastor e ele não respondeu, como nenhum arminiano responde. O que nós calvinistas fazemos é enfrentar o problema de frente. Nós olhamos nos olhos do problema e dizemos, esse é um grande dilema para o qual nós não conseguimos encontrar luz. É um abismo profundo. Não podemos enxergar o final. Temos que ser humildes e abraçar a douta ignorância que Calvino afirmou. Isso sim tem que caracterizar o teólogo. A douta ignorância nas questões que não são reveladas. O nosso alarme travou lá e por isso vocês não ouviram os 20 segundos restantes. Mas eu parei a tempo, não parei? Não, parou depois. Pastor João Flávio, sua primeira pergunta. Sou teólogo de IBD. Graças a Deus.
Não entendi. Sou teólogo de EBD, graças a Deus. Ah, EBD. EBD é uma escola muito importante. Eu falei EBF. EBF Piorou. também é importante. As crianças são importantes. Eu queria dizer, o pastor Branconato, primeiro eu conheci hoje aqui, quero tratar ele muito bem, não tenho nada contra pessoalmente, Claro não tenho intenção de lhe ofender, não estou aqui para ofender ninguém. Claro. Mas em 3 minutos, não dá para discorrer um tema desse, que já foram escritos tantos livros, e eu até citei Heráclito, né? Mas tudo bem, a gente deixa isso para lá. Heráclito, ele deve saber que trata sobre questão do bem e do mal também. Minha pergunta, pastor, e eu citei Ezequiel 28, Isaías 14, porque João Calvino fala do diabo. Mas vamos lá, minha pergunta. Apesar de muitos calvinistas utilizar o termo permissão para as ações do diabo, João Calvino disse: não devemos recorrer à ideia de permissão de Deus. Isso está na Instituta, volume 1, edição com notas, página 138. Para Calvino, tudo o que acontece está relacionado ao decreto de Deus. Então, quando o diabo age, Deus estaria agindo sobre a sua perfeita vontade? É a vontade plena de Deus. Quando o diabo mata, rouba, destrói, quando o diabo aniquila, é a perfeita vontade de Deus? E essa questão da permissão, por que os calvinistas usam termos como o diabo foi permitido agir dessa maneira, quando Calvino disse que não deveríamos recorrer à ideia de permissão, mas sim ao decreto de Deus? O senhor entendeu a pergunta? Acho que sim. 3 minutos, senhor. Assim, o compromisso, mais uma vez, né, que nós temos com cada palavrinha que Calvino usou, né, isso aí é uma ilusão, isso é uma responsabilidade que os arminianos atribuem a nós. É um fardo que eles querem que nós carreguemos. E nós não temos que carregar esse fardo. Eu não tenho que defender cada palavrinha que Calvino disse, porque eu não creio que as Institutas são uma obra canônica. Eu não creio que Calvino escreveu inspirado pelo Espírito Santo como o apóstolo Paulo e como os profetas. Então não tenho compromisso nenhum em defender cada palavrinha que ele disse. Eu sei que, na verdade, ele disse no volume 1 também, ele falou também, quando ele mencionou Jó, ele falou que existe a permissão, que Deus permite Satanás ir até certo ponto. Ele usou a palavra permissão também, dizendo, ao comentar a história de Jó, que Deus permitiu que Jó fosse até certo ponto. Ele usou essa palavra. Então, não há problema nenhum nisso. E, de fato, eu acho que é possível usar as duas palavras. Quando eu vejo, por exemplo, a história de Jó, a Bíblia fala que Satanás compareceu na presença do Senhor e acusou Jó de ser um adorador interesseiro. E Deus disse ao diabo que ele poderia tocar em Jó, na vida dele, só não podia tirar a sua vida. Deus disse isso 2 vezes. E Satanás ficou dentro dos limites que Deus, e aí vem a palavrinha, permitiu. Deus disse, vá, você pode fazer isso, você tem minha autorização para fazer isso, mas só dentro desses limites que eu estou estabelecendo. Por outro lado, a palavra decreto também pode ser algumas vezes utilizada. Veja, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que está presente no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, versículos 20 em diante. Eu vou ler aqui para vocês. O texto fala assim, perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele. Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Aqui nós vemos uma determinação de Deus. Vá lá e você vai ser espírito mentiroso na boca daqueles profetas. A Bíblia fala também que um espírito maligno da parte do Senhor perturbava Saul. A Bíblia diz. Tá, isso tudo é determinação divina. Deus faz isso sem se tornar culpado. É o que a Bíblia diz. Não posso fazer nada.
Ok, vamos lá, pastor João Flávio. No site do cacp.org.br, lá nós temos mais tempo, né? Está respondido todas essas questões. Mas eu penso assim, os calvinistas precisam assumir João Calvino. Ou assumem João Calvino, ou não assumem João Calvino. Ou aceitam o que João Calvino disse, ou não aceitam. É uma coisa que tem que ser resolvida. Não pode ficar desse jeito, esse entrave. Quando interessa, interessa. Quando interessa, não interessa. Uma vez eu entrevistei o Henrique Cristo, eu fui lá em Brasília entrevistar ele, e aí eu falava, ô Henrique, isso aqui, a Bíblia diz isso. Não, isso está errado. Ô Henrique, isso aqui, isso está certo. Eu falei, quando interessa está certo, quando não interessa está errado. Ele falou, claro, meu filho, a palavra é minha. Então, às vezes, os calvinistas agem como Deus da palavra, no sentido de querer manipular a própria palavra. Olha, Calvino disse que não é permissivo, é decreto. Quando acontece alguma coisa, é decreto. O texto que o pastor acabou de citar, nós vamos ver pelo texto também, você pode até verificar no original, e mesmo traduzir, na tradução que ele acabou de ler, você vê que o espírito enganador quis enganar. Ele quis, e assim foi permitido. Agora, permissão na Bíblia é uma coisa, decreto é outra. Eu vou ler daqui um pouco um texto de João Calvino aqui, e nós vamos observar que a coisa é muito séria. Como é que Deus pode decretar as ações do diabo e não ser coautor das suas artimanhas, das suas maldades? Como é que eu posso chegar adiante? E outra coisa, a palavra de Deus não dá base para isso. A palavra de Deus é muito clara com relação à vontade. Isaías 14 deixa claro, Satanás fala, eu subirei, eu me assentarei, eu me colocarei. Ali você vê o livre-arbítrio do diabo. Você vê o livre-arbítrio, aliás, do anjo de luz ainda, né? Querendo fazer o mal, querendo subjugar o próprio Deus. Então, a Bíblia, ela é singela, é simples, objetiva, clara. E eu não entendo que os arminianos não respondam a situação toda perfeitamente. Eu entendo que responde. Não tem todas as respostas, mas o arminianismo responde de maneira muito mais positiva, muito mais abrangente, muito mais amorosa, muito mais clara a questão toda. E no arminianismo wesleyano nós vamos encontrar Deus sendo realmente isento do mal e sendo isento das autorias das coisas que o inimigo faz. Agora, no calvinismo, nós vamos encontrar essa falha grave, onde o diabo é apenas um braço do próprio Deus, fazendo mal, destruindo, matando, roubando. Basta fugir do problema. Aí todo mundo é inocente. Olha, não tem tempo para ainda nesse bloco fazer a segunda pergunta, então a gente vai para o intervalo e guarda os 5 minutos que restam para o próximo e definitivo bloco. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do Veja Só, hoje discutindo o papel do diabo no calvinismo, representando o pensamento calvinista, o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, representando o pensamento arminiano wesleyano, o pastor e professor João Flávio, presidente, né, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, do CACP. Pastor Marcos, sua segunda pergunta. Minha segunda pergunta é a seguinte. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 12, de 7 em diante, fala assim, Paulo dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então é um instrumento colocado ali para que Paulo não se ensoberbecesse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse, não vou afastar esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que está esbofeteando você. Ou seja, Deus está usando o diabo aqui para manter o seu servo dentro da humildade. A Bíblia fala que Satanás, um espírito maligno da parte do Senhor, possuiu Saul e o atormentava,
E o texto é enfático e não deixa margem de dúvida na expressão um espírito da parte do Senhor o atormentava, de modo que ele fazia loucuras e até tentava matar Davi. Como o arminianismo lida com essas questões? Deus não está sendo aqui o responsável pelas maldades que aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, estava fazendo com o apóstolo Paulo ao esbofeteá-lo? Deus não é corresponsável por cada bofetada que aquele espírito maligno causava ou desferia contra o apóstolo Paulo? Deus não é responsável também pelas loucuras de Saul, já que o espírito maligno era da parte do Senhor e fazia essas coisas? Como o arminianismo lida com isso? É a mesma questão. Como o arminianismo lida com isso e mantém Deus inocente? 3 minutos, pastor. Até parece que o pastor está contra Deus, né? Está falando com uma veemência, como Deus faz isso? É umas perguntas complexas, mas às vezes o jeito que o pastor coloca parece que ele está perguntando para o próprio Deus. Talvez até seja uma dúvida do coração mesmo que o pastor tenha. Bom, em primeiro lugar, o texto de Coríntios que ele citou, é só continuar lendo o texto. O mensageiro que esbofeteava Paulo, ele vai falar, são os falsos irmãos, eram os fariseus, os saduceus, está no contexto exegético, é só ler o texto. É o mensageiro de Satanás? Só o senhor ler o texto, está lá escrito, ele vai falar dos falsos irmãos, dos falsos obreiros, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos judeus. E esse espinho de Satanás, que são os falsos irmãos, muitos pastores passam por isso na igreja, né? Quantas vezes o pastor ora, meu Deus, me livra daquelas pessoas que me perseguem na igreja. Muitos pastores falam isso, reclamam disso, mas eu acho que isso é uma experiência que Deus quer que nós tenhamos e Deus não vai livrar-nos dessa situação. Nós vamos passar por isso, nós vamos ter que enfrentar isso. Então, é claro que existem outras interpretações do texto de Paulo em Coríntios, mas a maior parte dos teólogos vão dizer que o espinho na carne de Paulo ali eram os falsos irmãos, a perseguição que ele passava, toda essa circunstância contextual que ele vivia, que o senhor sabe que não foi fácil, Paulo. Paulo foi apedrejado, Paulo foi morto, Paulo ressuscitou, Paulo sofreu muito, ou ele foi tido como morto, né? Ele passou por várias situações bastante complexas. Com relação ao texto do Velho Testamento, o arminianismo, o wesleyanismo responde com a palavra permissão, sempre permissão. E por que eu foco nessa palavra, pastor Heber? Porque é muito, muito, muito diferente eu permitir alguém de fazer alguma coisa e eu decretar que alguém faça alguma coisa. É muito diferente. Há uma enorme distância entre as duas palavras. E que nós observamos aí, que o pastor até citou muito bem, o próprio João Calvino às vezes tenta intercambiá-las, mas isso é para engodar quem está lendo ou quem está ouvindo. Porque é diferente as palavras. Quando eu decreto alguma coisa, eu quero aquilo, eu mandei fazer. Quando eu permito, é diferente. Eu apenas deixei que acontecesse. E nós entendemos que muitas vezes o mal age na vida das pessoas porque o próprio homem acaba dando liberdade para que o maligno o ataque. A Bíblia fala, se permanecermos na luz, o maligno não ataca. Se permanecermos na verdade, João vai dizer, o maligno não ataca. Mas quando saímos da verdade, quando saímos do princípio bíblico, nós abrimos brecha e aí o inimigo ataca. Tá bom, obrigado. Pastor Marcos, seus comentários. Não existe nenhuma base nos textos que eu li para falar de permissão, sei lá o que. Isso é uma inferência conveniente apenas. Isso aí foi inventado, acabou de ser inventado, para se livrar do velho problema. Na verdade, a Bíblia fala, com relação a Saul, que um espírito maligno da parte de Deus atormentava. O texto deixa claro, quando diz da parte de Deus, que foi o próprio Senhor quem o enviou. É isso. E era uma forma de punir o próprio Saul. Não é que um espírito teve lá o seu livre-arbítrio e, independente da determinação de Deus, foi lá e fez o que fez. O texto deixa claro que nada disso. Então é fácil criar um termo permissão e tentar fugir do grosso do problema. A palavra permissão, como eu já disse aqui, não isenta Deus de nada. Se alguém quer defender Deus que não precisa ser defendido,
Deus não, eu posso afirmar tudo que eu afirmo aqui sem ter que defender Deus. Eu não tenho que defender, Deus faz o que Ele quer. No calvinismo, Deus não tem que ser defendido. No arminianismo, sim, eles tentam defender Deus. Eu não preciso fazer isso. Eu afirmo com segurança tudo que estou afirmando aqui, sabendo que Deus é soberano, Ele faz o que Ele bem entende. Eu não tenho que defendê-lo. Eu afirmo o que está escrito e ponto final, tranquilamente. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus, da parte dele, um espírito perturbou Saul. E Deus faz o que Ele quer, Ele é Senhor de tudo, de todas as coisas, e Ele faz isso sem se tornar culpado. O texto de 2 Coríntios 12 fala que, independentemente de se esses instrumentos eram irmãos ali que estavam perturbando Paulo, ou sei lá, falsos profetas ali presentes, o fato é que havia uma atuação demoníaca lá. Tanto que ele usa a expressão mensageiro de Satanás. Se esse mensageiro de Satanás estava movendo homens ali na igreja, falsos mestres, para perturbar Paulo, isso é secundário. O fato é que esse mensageiro estava ali atuando sob a determinação de Deus, sob a permissão e determinação de Deus para manter Paulo humilde. Estava sendo um instrumento de Deus. E Deus fez isso, Deus fazia isso, e Deus se manteve santo e puro, mesmo usando esse instrumento maligno, esse instrumento satânico, esse instrumento que era um espírito da parte de Satanás ali para perturbar o apóstolo Paulo. Deus fez isso e continua sendo santo, justo e bom. Seja Deus verdadeiro, e todo homem, e todo espírito, eu posso completar, seja mentiroso. Eu não tenho que defender Deus, não tenho que sair em busca da defesa dele. Não, eu apenas afirmo a sua palavra e creio que ele é soberano, ele realiza o que quer, ele usa o mal segundo os seus propósitos, ele não precisa ser defendido, eu não tenho que ser advogado de Deus. Não, os arminianos têm que fazer isso. Eles tentam fazer isso, mas não conseguem, dão respostas que não satisfazem a lógica que eles tanto querem satisfazer. Agora é a vez do senhor responder. O pastor João Flávio fez uma única pergunta, o senhor já fez duas, então agora ele vai fazer a segunda pergunta dele. Em primeiro lugar, é difícil a gente ter que falar de um tema tão abrangente com tão pouco tempo, né? É um tema muito abrangente, tá certo? E é bastante complexo. Então, eu vou tentar aqui me deter no tema e não nas provocações. Eu não posso, inclusive, até por uma questão de ética, nós somos da mesma ordem, eu provocar e desrespeitar o meu colega. Mas a questão que nós elaboramos aqui é a seguinte: se o diabo só faz o que Deus determina, então para que Jesus, que sempre fez a vontade do Pai, se manifestou? Aí eu cito o texto de 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, Jesus contra a vontade de Deus. Está vendo, pastor Heber? A primeira parte da pergunta é se o diabo só faz o que Deus determina, então para que Jesus, que sempre fez a vontade do Pai, se manifestou? Já que ele veio desfazer. Desfazer, quer dizer, vai lutar contra o próprio Pai? 3 minutos, pastor Greconato. Essa pergunta serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu posso transformá-la no que eu quiser. Eu posso falar assim: por que Deus criou o homem, sabendo que o homem iria pecar, e depois enviou seu filho para salvar o homem? Qual é a lógica disso? Tem resposta. Qual é a lógica disso? Porque eu faço o homem, coloco o homem à prova, sabendo que o homem iria cair, e depois eu envio o meu filho para salvar o homem que eu, na realidade, criei sabendo que iria cair. Ou seja, eu criei um problema, eu criei um imenso problema, e aí, sabendo do que iria acontecer, sabendo que esse problema seria criado, eu vou lá e crio esse problema, sabendo que depois teria que enviar meu filho para desfazer o problema que eu sabia que eu estava criando. Qual é a lógica disso? A pergunta é uma pergunta que ela anda em círculos. Ela anda em círculos. O que nós sabemos é isso. O que nós sabemos é que Deus tem um plano. Esse plano de Deus envolvia o quê? Envolvia a criação do homem, envolvia a criação de Satanás, envolvia a queda de Satanás. A Bíblia fala dos anjos eleitos, ou seja, existem anjos não eleitos.
Então envolvia a queda de Satanás, envolvia a queda do homem, envolvia o envio do seu filho, mesmo apesar de todo o sacrifício que seria necessário, envolvia a salvação pela fé no seu filho, envolvia o crente lutar contra o pecado e contra Satanás, envolvia o Filho do Homem desfazer as obras de Satanás. O seu plano envolvia tudo isso. Agora nós podemos dizer, por que, se havia inúmeras outras possibilidades, Deus escolheu esse plano que envolvia tudo isso? O porquê de Deus ter escolhido esse trajeto, essa trajetória, está na sua sabedoria infinita. Deus decidiu, na sua soberania infinita, construir a história desse jeito. Desse jeito, Deus pôde mostrar a todo o universo, angélico e humano, a sua misericórdia, a sua ira, a sua graça e a sua infinita sabedoria. Em Romanos 11, por exemplo, a Bíblia fala que Deus endureceu os corações dos judeus e depois os provocou em ciúmes com os gentios para que os judeus crescem de novo. Que lógica existe nisso, em ficar fazendo e desfazendo? Paulo fala, olha, isso aí é uma demonstração da sua infinita sabedoria. Ele termina o capítulo 11 dizendo, ó profundidade de riqueza, que sabedoria infinita. Ele poderia fazer de outro jeito, mas ele decidiu fazer desse jeito. E a resposta a isso reside na sua infinita sabedoria, que decidiu que essa forma de agir seria uma forma de agir que manteria a sua glória. Bom, Pastor, posso falar a mais que ele falou também? o senhor vai ter 30 segundos a mais no seu Mas eu preciso de um sinalzinho antes, aí não preciso. Veja bem, o pastor citou Romanos 11, ele não leu 2. O capítulo 2 de Romanos fala o porquê Deus entregou o coração das pessoas para serem endurecidas. Lá está escrito. Quem está lendo, quem está ouvindo aqui, quem está assistindo o debate, está percebendo que eu estou tentando responder as perguntas e eu sei que é difícil respondê-las. Agora, quem está fugindo das perguntas não sou eu. Eu estou fazendo a pergunta para o pastor, eu gostaria de uma resposta. Resposta não foi dada. Resposta não está aqui. Ela não foi, nenhuma tentativa de dar a resposta foi feita. Mas eu queria que quem está em casa prestasse atenção, porque tem muita gente virando calvinista, prestasse atenção no que você está virando. Amém. A pessoa tem que saber qual é o Deus que ela está servindo. Eu vou ler o que Calvino escreveu na Instituta, no caso aqui em PDF A1.16. Calvino fala assim, imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona da mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarre dos companheiros, em seu próprio devagar seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha os pescoço decapitado, sua morte não fará meramente antevista, não será meramente antevista pelo olho de Deus, mas além disso é estabelecida por seu decreto. Eu queria saber qual é o pastor calvinista que chega diante de uma mãe que teve o filho de 5 anos de idade estuprado, esquartejado, violentado, abusado, aquela mãe que chega diante do pastor e fala, pastor, perdi o meu filho, o ladrão pegou lá, o salteador pegou o meu filho, o estuprador, matou, esquartejou, violentou, fez todo o mal, e esse pastor vai olhar para essa mulher e falar, minha senhora, aconteceu tudo isso para o beneplácito de Deus. O diabo que agiu ali foi a mão de Deus. Deus ficou feliz lá no céu, sentiu orgulho, ficou grato com isso que aconteceu. Eu queria saber qual é o pastor que tem coragem de falar isso para uma mãe fragilizada, para uma mãe que chega diante do pastor, compartilha uma tragédia dessa, se ele vai falar esse tipo de coisa. E eu, como apologista, pastor Heber, às vezes eu escuto alguns calvinistas aqui falar, me dá até um arrepio na espinha, porque eu combato muito os ateus, eu vou muito para o campo de batalha, e a Bíblia manda batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Deus pede para que nós batalhemos. E eu fico assim pensando, meu Deus, quanta ferramenta esses calvinistas dão para os ateus virem contra nós, os evangélicos, os cristãos, atacarem a nossa fé, não propõem solução.
E eu queria te falar uma coisa, eu tenho fé, tenho vontade ainda de escrever uma tese de mestrado sobre o ateísmo que impera na Europa, que hoje é só 5% de europeus que são protestantes, que outrora eram calvinistas. Esse calvinismo que teve um momento ali na Europa, que ele, na hora do iluminismo, ele causou tanto ateísmo, tanto ceticismo. E eu acho que o pastor Graconato, se me permitir, deveria tomar cuidado com algumas colocações, porque as pessoas mais frágeis na fé, com certeza, podem ter a sua fé diluída nesses argumentos que, ao meu ver, são argumentos terríveis. E o senhor usou os 30 segundos Obrigado. A mais. Pastor Marcos, sua última pergunta, e tem que ser bem rapidinho, que nós estamos no limite do tempo. Ok. O que nós diríamos para a mãe dos primogênitos egípcios? O que diríamos para a mãe dos primogênitos egípcios? Que os seus primogênitos morreram, que os primogênitos morreram por quê? Quem mandou matar? Crianças pequenininhas, inocentes. O que o pastor egípcio diria para aquelas mães? É algo a se pensar também. Ele diria a verdade ou iria enganá-las com uma falsa paz? Qual é a pergunta, pastor? A pergunta é a seguinte, o diabo tem livre-arbítrio? Se ele tem livre-arbítrio, ele pode se arrepender? Se ele pode se arrepender, isso não frustraria a profecia bíblica que fala que ele será lançado no lago de fogo e enxofre? Se ele tem livre-arbítrio e, consequentemente, pode se arrepender, isso não contrariaria Hebreus 2,16, que diz que Deus não socorre a anjos? O diabo tem livre-arbítrio ou ele é um fantoche, como vocês costumam dizer? Ele pode se arrepender, tomar uma decisão e abandonar os seus maus atos e se tornar um anjo bom e glorificar a Deus e frustrar a profecia bíblica? Ou ele não pode se arrepender, ele não tem essa opção? Essa é a minha pergunta. Há livre-arbítrio em Satanás? São duas perguntas. É uma só. Né? Há livre-arbítrio em Satanás? São duas perguntas. Uma só. Primeiro do pastor egípcio. Como eu sou arminiano, criança não vai para o inferno. O calvinista vai para o inferno. Então pode matar à vontade. Eu poderia dizer, não isso. Mas eu poderia dizer o seguinte, essas crianças estão com Deus. Quem matou? Né? Foi recolhida por Deus. Quem matou? Foi recolhida por Deus. Quem matou? Deus tira a vida de quem Ele quer, a hora que Ele quer. Ele tirou, permitiu ou permite, né? Nós acreditamos nisso. Então, eu acredito que há uma resposta para a mãe egípcia. Não aliviou nada. Deus recolheu para si, é muito melhor. Deus escolheu para si essa criança. Agora, é importante as pessoas saberem que Calvino falou que as crianças que não forem batizadas, que até o pastor não batiza criança, que inclusive Calvino amaldiçoou os pastores que não batizam criança, ele diz que não serão salvas as crianças não batizadas. Então, tem uma resposta para essas crianças. Agora, Hebreus capítulo 6, pastor Heber, ele fala da apostasia. E nessa apostasia, ele diz que aquele que apostata não volta atrás. O diabo apostatou. Os anjos caídos apostataram da sua fé, do seu estado original. Então, obviamente que esses anjos não voltarão ao seu estado original, porque Hebreus 6 explica bem isso. Até Calvino cita isso. Com relação ao diabo ter livre-arbítrio, eu vou citar Calvino. Calvino diz assim, de fato, quando institui que Satanás não persistiu na verdade, implica que outrora ele estivera nela. E quando o faz pai da mentira, lhe exime isto, que não se impute a Deus a falta do qual ele, o diabo, mesmo foi a causa, ou seja, pecado autocausado. Então, pelo menos antes da queda, eu entendo aqui que Calvino está dizendo que o diabo teve liberdade para agir. Na Instituta número 1, na página 137, o Calvino vai dizer que o Adão teve livre-arbítrio. Então, nós estamos vendo aqui que o diabo, provavelmente também, pelo que o Calvino está dizendo, tinha esse livre-arbítrio antes da queda. Claro que hoje, depois da queda, ele apostatou, ele não vai voltar atrás, e ele decide muitas coisas que ele quer fazer. Obviamente que a soberania de Deus restringe algumas ações do diabo, e o livro de Jó mostra isso. Não quer dizer que por Deus restringir até certo ponto o diabo, ele não é criador de muitas das suas maldades. Ele é, e assim ele faz, e assim ele procede. Seus comentários, pastor. Todos nós afirmamos que Satanás tinha livre-arbítrio antes da queda, antes de cair. Todos nós afirmamos que Adão tinha livre-arbítrio antes da queda. A perda do livre-arbítrio é decorrente da queda. Agora,
pela resposta que o pastor deu, então fica claro para mim, estamos de acordo, Satanás não tem livre arbítrio. Ele não pode se arrepender. E o pastor afirmou isso aí, estou satisfeito com a resposta, concordo com isso. Satanás não tem livre-arbítrio. Agora, como lidar com isso e dizer que Satanás não é um fantoche, se ele não tem poder de decisão, se ele não pode decidir abandonar o mal, abandonar as suas práticas erradas, como lidar com isso e dizer que Satanás ainda tem livre-arbítrio, como muitos arminianos afirmam? E essa questão do livre-arbítrio é uma questão muito estranha, porque os arminianos dizem que se nós não temos livre-arbítrio, nós somos fantoches. Eu não sei como os arminianos lidam com isso, porque me parece que no céu, nós, os crentes, ali presentes no céu eternamente, nós não teremos a opção de desobedecer. Nós não teremos a liberdade de tomar uma decisão e desobedecer a Deus e não louvá-lo mais e não glorificá-lo mais. Essa ausência de liberdade de fazer o que eu achar melhor, escolher entre o bem e o mal, essa ausência não é também a falta do livre-arbítrio? Isso significa que no céu nós seremos fantoches? Ou é possível haver uma restrição do arbítrio e ainda assim eu ser uma pessoa plena, completa, exercitando a minha vontade? É possível isso ou não? Então, os arminianos atacam esse aspecto do livre-arbítrio, mas não lidam com os problemas que isso gera. Lida, pastor. E vivem oferecendo respostas insatisfatórias, porque as respostas que buscam eles tentam encontrar na razão humana. E a razão humana não consegue oferecer essas respostas. Consequentemente, os arminianos acabam fazendo esse papel de rodear, né, o problema e não cair no centro do problema e nunca satisfazer o coração daqueles que perguntam. Tem resposta, muito bom, né? Pastor João Flávio, estou estourando no tempo. A última pergunta do senhor. Então tá bom. Em primeiro lugar, tem resposta. Todas as questões que o pastor colocou têm resposta, são respondidas. A questão do céu, a questão do apóstata, isso tem resposta. E eu não disse que o diabo não tem livre escolha e um arbítrio. Eu disse que ele tem um arbítrio limitado. Mas ele tem. Então, mas vamos lá, meu caro. Isso é bem colocado pelo arminianismo. Então não é livre. Sua pergunta, pastor. Tudo bem, vamos lá. Você concorda que o diabo é o adversário de Deus? Tal conclusão não colocaria Deus e o diabo em pé de igualdade? Isso não seria uma má interpretação da soberania de Deus? Essa é uma questão que eu estou perguntando. Eu quero até que o pastor corrobore comigo, eu vou corroborar com ele, porque nós encontramos algumas pessoas exacerbando o poder do diabo na sua própria vida ou na própria existência. Tem pessoas que dão ao diabo um poder além da conta, que ele na verdade não tem. Então eu queria que o pastor respondesse essa questão. 3 minutos, pastor. Sim, claro. Eu acho que nesse aspecto, eu e o pastor Flávio estamos aqui discutindo bastante aqui, e pode dar a impressão que a gente é inimigo, né? Os telespectadores, eles pensam que aqui no programa a gente acaba brigando e quando acaba o programa a gente vira as costas um para o outro e não olha mais na cara do outro. Quando na verdade a gente é amigo, nós rimos juntos e tiramos fotografia juntos. Estamos aqui debatendo e debate é isso aí. Então, nesse aspecto, nós estamos de acordo, teologicamente falando. Cremos sim que o diabo é o adversário de Deus. E é errado atribuir ao diabo, no entanto, ainda que ele seja adversário de Deus, é errado dizer ou pensar que esses dois adversários estão em pé de igualdade. O diabo é adversário de Deus, mas ele é como um jangadeiro que ataca um navio de guerra. Esse é o adversário. É um jangadeiro com um pedaço de pau atacando um navio de guerra. Ele continua sendo adversário, mas não é um adversário à altura. É claro que Deus não sofre golpes dele. É claro que o fato dele ser inimigo não o coloca em pé de igualdade. Se alguém que está em casa pensa
que existe aí no mundo essa ideia aí, né, que existe no universo que Deus criou um Deus do bem e um Deus do mal, os dois brigando para ver quem ganha a briga, né? Isso aí não é cristianismo, isso aí não é calvinismo, isso aí não é arminianismo, isso aí sequer é cristianismo. Na verdade, essa noção de um universo onde há essa briga de igual para igual, isso aí a gente pode afirmar que é um dualismo maniqueísta. É um dualismo maniqueísta, coloca dois deuses ali em pé de igualdade e quebrando pau com o outro. Isso não existe. Satanás está sujeito a Deus, está debaixo do poder de Deus, ainda que seja seu inimigo. E o crente, ele deve vigiar, ele deve resistir ao diabo e ele pode sim vencê-lo. Como o crente pode vencer Satanás? Não é saindo por aí gritando "tá amarrado". Eu não sei quem foi que inventou essa imensa tolice de achar que afirmar "tá amarrado" vai exercer algum efeito no mundo espiritual. Ou dizer "eu te repreendo" vai deixar Satanás assustado e saindo correndo. Isso não existe, isso é superstição de pentecostal, neopentecostal, isso não existe em lugar nenhum. Na verdade, para vencer a Satanás, em Apocalipse 12:10 está escrito que é necessário estar debaixo do sangue do Cordeiro, ser um crente em Cristo, e ter um testemunho firme, um testemunho fiel. Apocalipse 12:10 fala isso, de um sólido testemunho, de um testemunho corajoso, que o crente dá. Isso faz com que o diabo fuja dele, isso faz com que o diabo seja derrotado. Obrigado, pastor. Pastor João Flávio, seus comentários. Bom, a Bíblia é clara que nos ensina que nós podemos repreender o diabo, que Deus nos deu autoridade. Eu costumo usar aquele exemplo de uma guarda de trânsito que uma vez eu vi trabalhando numa rodovia. Ela entrou numa frente de uma Scania e deu com os dedos assim, e aquela Scania tão carregada, tão pesada e tão veloz, pisou no freio e estacionou. Ou seja, aquela guarda, aquela policial rodoviária, ela estava instituída de autoridade, que é a autoridade do Estado. Ela não tinha força para segurar a Scania, mas ela tinha autoridade para parar aquela Scania. E o cristão, revestido pela graça de Deus, está autorizado a combater o bom combate da fé, a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós temos essa autoridade. Então é importante que as pessoas que estão em casa nos assistindo entendam que o diabo é nosso inimigo, não é inimigo de Deus, porque ele não teve capacidade técnica para sê-lo, ele foi destituído imediatamente quando ele pensou qualquer coisa, mas ele é nosso inimigo e ele tenta nos atacar justamente porque ele quer deformar, agredir ao próprio Deus, a imagem de Deus. Então nós somos atacados constantemente, mas a palavra de Deus nos garante que nós temos autoridade, que nós podemos repreender o mal, vivendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida direta, nós podemos combater esse bom combate. E é importante que as pessoas que estão em casa nos assistindo, escolha o Deus que vai servir, o Deus pelo qual você vai invocar, o Deus pelo qual você vai viver a sua vida diária, um Deus que te ama, um Deus que se manifestou para desfazer as obras do diabo, um Deus que se manifestou para trazer liberdade, graça, virtude sobre a tua vida. E eu quero que você entenda uma coisa: no século IV para o século V, trouxeram uma doutrina que 90% das religiões mundiais acreditam, chamado determinismo, onde as pessoas nasciam destruídas, nasciam agonizadas, debaixo de um fardo existencial que não podia mudar de casta, que não podia mudar de vida, até que apareceu o cristianismo, que mostrou um Deus que mudava a nossa sorte, que mostrou um Deus que quebrava os grilhões que nos cativava, que nos deixava cativo, um Deus que fazia com que nós poderíamos ser criaturas livres na graça do Senhor. E é esse Deus, pastor Heber, que eu prego, que eu acredito, que eu ensino, é esse Deus que se manifestou para trazer vida e vida em abundância. Amém. Nós estouramos muito o tempo, agradeço a presença do pastor e professor João Flávio e também do pastor Marcos Granconato, que estão à disposição de todos os telespectadores pelos contatos publicados no site vejamsó.com.br. Quem ganhou o livro foi o Leandro, aqui de Marília, no interior de São Paulo. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.